Olá, tudo bem? Sou o médico, sou o Dr. Alessandro Cariello. Eu vim aqui mostrar para vocês agora o quarto vídeo sobre o tratamento da depressão resistente, utilizando aqui a cetamina, que é essa medicação aqui, ó, tá? Também conhecida como ketamina ou escetamina, tá? Então, como é que funciona essa medicação, né? O mecanismo de ação dela e por que ela é tão importante. E outra coisa muito importante é o que? Nenhum remédio faz o que a ketamina faz. Por isso que ela é tão importante, porque quem substitui a ketamina? Ninguém. Só ela mesma consegue fazer isso aqui que eu estou mostrando. E é o caso de ser utilizado na depressão resistente, pessoa que tem depressão grave, né? Ou depressão com ideação suicida, né? Com pensamento ou também tentativa de suicídio. Ou sem pensamento, né? E tendo a depressão resistente, que é a depressão que não teve melhora com 2 antidepressivos de classes diferentes e em doses máximas, tá? E aí é uma depressão que provavelmente não vai melhorar com nada, porque provavelmente o problema dessa depressão está no neurotransmissor, que é o glutamato, e nenhum remédio age no glutamato, a acetamina age. Então como que ela age? Vamos lá. Primeira coisa que ela faz, ela bloqueia esse receptor chamado NMDA, que é o N-metil-D-espartato. É esse receptor aqui, ó. Tá vendo aqui? Um receptor e no meio aqui tem um canal que é por onde vão passar substâncias, como por exemplo sódio, cálcio, para dentro do neurônio. Aqui tem um neurônio, aqui tem outro, tá? Neurônio pré-sináptico, pós-sináptico e aqui a fenda sináptica. Essas bolinhas são as vesículas e dentro dessas bolinhas, nessas vesículas, tem um glutamato, que é esse neurotransmissor aqui, ó, que eu representei como um triângulo, né? Então, quando essa vesícula chega aqui, né, na extremidade do neurônio, essa substância, o neurotransmissor glutamato, ele chega à fenda sináptica, que é esse espaço, tá? E o que faz a cetamina? A cetamina vai bloquear o receptor NMDA. Enfim, cetamina vai fazer isso aqui, ó. Tá? O que acontece? Esse canal agora ficou fechado. A cetamina fechou esse canal. Então nada vai entrar aqui no receptor e nada vai chegar nesse neurônio aqui, né? E essa substância aqui, que é o glutamato, o que ela faz? Ela vai se ligar no receptor NMDA e permitir que substâncias entram nesse neurônio. Porém, como ela não vai se ligar nesse receptor, porque esse receptor já foi ocupado pela cetamina. Então não entra nada aqui. Então acumula aqui nessa fenda o quê? Glutamato. Então aqui a fenda fica cheia de glutamato, tá? E o que acontece com o excesso aqui de glutamato na fenda sináptica? Vai ter locais do nosso cérebro, né? Que esse glutamato, isso não vai ocupar todos os neurônios, né? A cetamina não ocupa todos os neurônios. Então vai ter neurônios que a cetamina não vai se ligar e esse canal vai ficar o quê? Aberto em alguns locais. Que locais são esses? É o córtex pré-frontal, tá? Então você vai ter um acúmulo de glutamato, principalmente onde? Córtex pré-frontal, essa região aqui do cérebro, tá? Então o que o acúmulo de glutamato faz no córtex pré-frontal? Quando você aumenta o glutamato, consequentemente você está diminuindo o GABA. O glutamato é um neurotransmissor excitatório e o GABA inibitório. Você quer fazer uma excitação do cérebro, por quê? Quando você está deprimido e quando é um acometimento do glutamato, esse glutamato ele cai, né? E aí a pessoa fica o quê? Inibida, fica deprimida, fica triste, fica com todos esses sintomas da depressão. Então, quando você aumenta o glutamato, né, no córtex pré-frontal, né, como você tem locais do cérebro em que a cetamina não vai se ligar, então o que vai acontecer? Você aumentou o glutamato em várias fendas sinápticas. E você vai ter local do cérebro em que a cetamina não vai se ligar. E aí, nesses locais que não se liga, o que vai acontecer?
como não chegou a cetamina aqui, esse receptor fica aberto. E aí tem aqui o excesso de glutamato. O que vai acontecer? Esse glutamato, ele vai se ligar, isso no córtex, né, pré-frontal. Ele vai se ligar aonde? No receptor, tá? Esse glutamato. Isso aqui no córtex pré-frontal. Quando ele se liga no receptor, no nosso cérebro, lá no córtex pré-frontal, esse receptor tem um íon de magnésio aqui, fechando essa porta, fazendo um processo seletivo, que entra e que sai, né? Só tem que, quando acumula glutamato aqui, o que acontece? O glutamato em excesso no neurônio, já que aumentou por causa da cetamina, lá no córtex pré-frontal, esse excesso de glutamato expulsa o magnésio daqui. E aí o que acontece? O canal fica aberto, né? Esse receptor, ele abre. E o que vai acontecer com isso? Quando abre esse receptor, o que acontece? Íons de sódio e íons de cálcio vão entrar dentro desse neurônio. O cálcio e o sódio. E o que vai acontecer? Muito importante isso acontecer, porque quando o cálcio, entrada de cálcio e de sódio entrou nos neurônios do córtex pré-frontal, esse cálcio é fundamental, porque ele tem como função fazer o quê? Aumentar, causar um aumento dos números de neurônios, fazer a plasticidade neuronal, aumenta o número de dendritos, tá? Se aumentar o número de dendritos são aquelas, nos outros vídeos você tem lá o formato dendrito, são aquelas, parecem umas mãozinhas, né? Que é justamente para quê? Conseguir captar os neurotransmissores e passar para o neurônio. Então, aumentando o número de dendritos, isso aí é algo muito importante, porque você aumenta o quê? A captação de neurotransmissores, como glutamato, como serotonina e todos os outros, né? Então, você também está, consequentemente, aumentando o número de sinapses, coisa que na depressão diminui. Você também, com o aumento do cálcio dentro do neurônio, aumenta algo que é fundamental na depressão, que é o que? Aumentar o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Né? O que ele faz no nosso cérebro? Ele atua como um anti-inflamatório. Na depressão, nós temos inflamação do cérebro. E, consequentemente, você melhora a depressão e também vai melhorar a memória. Porque na memória, no déficit cognitivo, vai ter também inflamação. Então, olha a importância da cetamina. Ela aumenta o número de dendritos, melhora as sinapses, aumenta a neurotransmissão, ela aumenta a BDNF, desinflama o cérebro, é antidepressiva e melhora a nossa memória. Então, essa é a forma de agir da cetamina. Que remédio faz isso aqui? Nenhum. Não existe um remédio que faz isso. Né? Então, a única opção que nós temos disponível é a cetamina. Né? E ela é aplicada, não é remédio, ela é injetável, né? De forma venosa, né? Um procedimento feito no consultório mesmo, não precisa ser um hospital, mas ela é um procedimento venoso ou subcutâneo, de preferência venosa, tá? E tem até estudos, inclusive, do uso da cetamina, por exemplo, também na dor, tá? Porque mas não tem ainda nada tão liberado para a aplicação da cetamina para dor, mas para a depressão mesmo. E na memória também tem estudos definidos ainda e aprovados, mas na depressão sim, tá? Pelo aumento do BDNF você também vai melhorar a memória, tá? Então essa é a forma de ação da cetamina. Tá? Obrigado. E aí eu queria aí pedir a vocês, tá? Que pode acessar o link embaixo aqui, vocês vão ter aí no final do vídeo, e enfim, pode até sugerindo, né, enviar esse vídeo para pessoas que têm esse tipo de depressão, porque quantas pessoas estão com esse tipo de depressão e não tem esse tratamento, porque esse tratamento não vai ser com nenhum remédio, não tem remédio para fazer isso, não existe cetamina via oral, tá? Não existe. Ela é um anestésio e ela é aplicada em doses baixas, que é a dose off-label, que tem uma ação diferente do que diz a bula da medicação.
tá bom? E a ação dela é ultra rápida, podendo ter melhora já em torno de 1 a 2 horas após a aplicação, entendeu? Aplicado em torno de 1 hora, né? E o paciente vem em jejum, e depois faz um lanche, fica em observação umas 2 horas para ver que está tudo bem, né? E depois disso é liberado, e são em torno de 10 sessões, tá? Uma aplicação a cada 5 dias aproximadamente, né? E com excelentes resultados, né, na depressão resistente, ok? Então manda esse vídeo aí para quem você sabe que tem esse tipo de problema, que aí você vai poder estar, enfim, ajudando essa pessoa, tá bom?